Chegar de news. Salve, salve, galera. Mais uma leitura da newsletter do Brasil Desvendado de Ciro Gomes. Edição número 48, segunda, dia 10 de junho. Lembrando sempre, do jeito que tá as coisas hoje em dia, tá? Ninguém tá puro, velho. Ninguém tá puro. Todas as informações aí estão estranhas, estão compradas. A mídia hegemônica tá recebendo caminhões de dinheiro estatal para pregar neoliberalismo para vocês, entendeu? Tá difícil. Então, faz o seguinte, financia uma corrente de opinião independente. Já chega dando likezão aí, dando essa moral. E quem quiser assinar a newsletter do Cirão, da Massa, né? Vai lá, www.cirogomes.com.br. Pô, Tamir, tô duro, mano. Tô duro, não tenho dinheiro. Relaxa, cola aí na segunda, que aí eu já leio aqui e deixo disponível para vocês. Demorou? Aquele famoso mercado cinza. Sou eu que faço. Tá? Mas aí, em troca disso, você dá o likezão, que não custa nada. Se inscreve no canal e compartilha com mais gente. Demorou? Tamo junto. Brasil Desvendado por Ciro Gomes, número 48, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Editorial. Países de dimensões continentais e de grandes populações tendem a imaginar que suas vidas e destinos práticos se resolvem dentro de suas fronteiras, condicionados a valores e tendências existentes autonomamente em suas dimensões domésticas. Brasil, capital Buenos Aires, é o resumo caricato do nível de atenção do norte-americano médio ao resto do mundo. É assim também, em larga escala, conosco, os brasileiros. Temos aqui generalizadamente a impressão de que os nossos dramas, riscos e oportunidades, valores e fórmulas políticas e ideológicas seriam frutos de nossas novelas e atores locais. Ledo e grave engano. Toda a nossa... Hã? Ledo? O que é ledo? Ledo e grave engano. Engano, né? Tudo de nossas vidas práticas tem uma influência ou um constrangimento centrais derivados da forma com que somos postos em convivência com o mundo exterior às nossas fronteiras. Por isso, hoje abro essa nossa carta comentando, editorialmente, o resultado das recentes eleições parlamentares em nossa importantíssima parceira nos BRICS, a Grande Índia. Para cumprir um terceiro mandato, conseguiu a maioria o atual primeiro-ministro Narendra Modi. Mas a grande mídia internacional põe em merecido relevo ao fato de que Modi levou, mas não ganhou. Assim, resumindo a surpreendente redução de sua ampla maioria obtida nos mandatos anteriores, aliás, na contramão do que diziam as pesquisas, inclusive de boca de urna. Pelo peso geopolítico e estratégico da Índia, o mundo inteiro está tentando entender as causas e, principalmente, os efeitos desse resultado para o planeta. Baseado numa análise feita pelo New York Times por um correspondente que cobre a Índia há 11 anos, Alex Travelli, pelo menos 4 aspectos desse fato político importante para os indianos e para o resto do mundo, dependendo de como serão tratados por Modi, como prováveis adaptações necessárias ao seu modelo de poder até aqui exercido. São eles: 1. Um alinhamento internacional. 2. A questão das minorias, especialmente religiosas. 3. Que tipo de economia política? 4. A inflexão na autoridade forte em direção a uma necessária repartição de poder. A estas 4 questões acrescento, muito interessado em acompanhar causas e efeitos desse momento político indiano, uma quinta. Os eleitores estão pedindo da política mais realismo e centralidade das questões concretas de seus dia a dia, e menos energias dispersas em matérias morais, religiosas e de costumes. O deslinde dessas questões todas interessa ao Brasil, seja por sua repercussão no mundo, seja pela exemplaridade dessas questões com as nossas próprias. Em seus primeiros mandatos, Modi assumiu um alinhamento internacional à linha norte-americana. O mais relevante nisto foi colocar a Índia em antagonismo geopolítico e militar, além de comercial, com a China. Cresceu na Índia o movimento por uma posição menos alinhada à locomotiva ocidental e mais, digamos assim, por uma ordem mundial multipolar. Esta é a primeira questão. Tendo ultrapassado a China em população e estando num momento de crescimento econômico exuberante, inclusive superior aos números chineses, como a Índia vai se reposicionar no mundo depois dessas eleições?
sendo a causa central histórica da secessão que partiu em duas a velha Índia com a sangrenta separação do Paquistão. A questão religiosa sempre assumiu grande centralidade no discurso e na prática de Modi nos últimos anos. Praticamente não houve pudor na discriminação e perseguição mesma da minoria muçulmana que representa 14% da população indiana. O enfraquecimento de Modi recomenda uma distensão nessas abordagens discriminatórias. Em termos de economia política, Modi chama a atenção para o fato... Não, a Travely, o jornalista, chama a atenção para o fato de que a nova quadra do governo inaugurada nessas eleições pede definições de rumo estratégico para a Grande Índia. Apesar de estar crescendo bem, a maioria de seus habitantes, fala-se em até 800 milhões de pessoas, não se alimentam com o mínimo necessário, configurando um extenso mapa de fome e subnutrição. Mais indústrias exportadoras como a China dobra a aposta em serviços, especialmente de base tecnológica sofisticada em TI, mais protecionismos e verticalização da produção nacional das principais cadeias de suprimento, são parte de um debate que também marcou a campanha eleitoral recém-finda. De seu ângulo norte-americano, o jornalista citado também chama atenção para o que chama de autoritarismo de Modi. Na verdade, esse debate diz mais das vulnerabilidades das democracias formais do Ocidente do que propriamente de uma transgressão ilegal por parte do primeiro-ministro indiano em matérias que referiram interesses capitalistas poderosos nas mudanças que Modi promoveu no sistema tributário local ou no dirigismo estatal, no rumo de criar uma indústria de semicondutores no país de Gandhi. De fato, há uma linha por vezes muito tênue a separar a autoridade de autoritarismo. O colapso da autoridade entre nós resulta em paralisia e criptoconservadorismo. Por exemplo, de qualquer forma, a legitimidade do voto e sua expressão relativa diminuíram para Modi. De olho mesmo, apesar de toda a importância para a Índia e para o mundo desses temas, eu estou num aspecto que me parece dramaticamente central para o planeta, mas é caso urgentíssimo para nós brasileiros. Será que os eleitores indianos deram um sinal de que as razões do voto estariam voltado para aquele lugar onde jamais deveriam ter saído? Emprego, salário, juros e crédito popular, saúde, educação, segurança, moradia, lazer, cultura, enfim. Temas que dizem centralmente da vida mesmo de todos, ao invés de modismo neoliberal de ultrafragmentar as sociedades no identitarismo vesgo que desune e desorienta a comunidade. Moralismo e preconceitos e tabus religiosos agravam dramaticamente essa desunião geral que a hiperdivisão identitária tem promovido. É assim, simples de entender. Se o locus mental das razões de votar está naquelas questões centrais de todos, o voto tende a ser progressista, em direção à mudança do status quo injustos. Se as razões de votar são deslocadas para a propaganda neoliberal, para a radical divisão de todas as identidades, e o pobre fica conservador, porque o voto agora é para proteger seus valores morais e religiosos, ou mesmo culturais. Por isso a direita está ganhando as eleições no mundo ocidental inteiro. É onde a esquerda ganha, e onde a esquerda ganha é porque se rende a esta perversão, traindo sua causa histórica, como é o caso do Brasil com o Lula e o PT, ou mesmo nas recentes eleições mexicanas. Este viés de pragmatismo por parte da fração relevante dos eleitores indianos me enche de esperança. A economia cresce 0,8% no trimestre, rumo certo? O IBGE anunciou esta semana o crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024, 0,8%. O número é bonzinho e apenas isso, bonzinho, e tem que ser lido corretamente. Esse crescimento é relativo ao trimestre anterior, que tinha sido próximo de zero. Mas, de novo, foi suficiente para a máquina de propaganda do governo celebrar o feito com euforia descabida, a ponto de Lula, triunfante, ter vociferado. Isto prova que estamos no caminho certo. Examino a seguir 2 números para refletirmos se esses rumos em que estamos é certo ou simplesmente trágico. Se nós crescermos nesse 2024 nossa renda per capita a 2% ao ano e não a 0,8% ao ano, como estima a Fundação Getúlio Vargas, levaríamos 104 anos para alcançarmos a renda per capita da Espanha, um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Repito, 104 anos. 104, tá, gente?
Se for esse crescimento de 0,8% na renda per capita brasileira em 2024, chegaremos ao fim desse ano com uma renda 2% inferior à renda que nós brasileiros tínhamos em 2013. Isto mesmo, meu caro leitor. O que se chama de rumo certo é um modelo econômico cujas taxas de crescimento pífias ainda não nos devolveram, sob o ponto de vista de renda per capita, o que já tínhamos e perdemos 11 anos atrás. Lembrança histórica necessária. Era governo do PT, com Dilma na cadeira e Lula no comando, como sempre, quando se produziu a maior recessão econômica de nossa história, o que, somado ao rumoroso escândalo de corrupção generalizado, acabou por fazer eclodir o ovo da serpente Jair Bolsonaro. E esses números nada dizem de seu pior aspecto, que é a renitência entre nós, dos piores indicadores de concentração de renda do mundo. Neste rumo certo, 5 pessoas têm fortuna igual à posse dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ainda sobre os números comemorados, esses números de variação do PIB obedecem uma sazonalidade. No primeiro trimestre está o efeito mais relevante da colheita da safra. Pois bem, no primeiro trimestre de 2023, nós crescemos 1,2%, puxados centralmente pelo agronegócio. Sucede, então, que, trimestre a trimestre, o expurgo de nosso crescimento caiu de 1,2% para 0,8%. É assim que se deve ler esse tipo de estatística, para verdadeiro começo de conversa. Isso sinaliza para um crescimento bem menor em 2024 do que em 2023. O consumo das famílias e as políticas de expansão de gastos públicos ainda são as bases precárias e, em boa parte, insustentáveis para este crescimento pífio. Anota-se um discretíssimo incremento na taxa de investimento. Esta sim é a base sólida para as taxas mais altas e sustentáveis de crescimento, mas o número ainda é muito precário, inferior a 17% do PIB, contra uma média de 23% do PIB nos países da OCDE. Não é cansativo lembrar que, sem investimento, não há desenvolvimento que se sustente no tempo. Lamento dizer, mas é uma advertência necessária, que o investimento no Brasil hoje ainda é menor do que o último ano de Bolsonaro, para a nossa tragédia. Na época dele, a taxa também era muito baixa, irrisório 17% do PIB, o que não surpreende porque o modelo econômico dos dois governos é rigorosamente o mesmo. O nacional consumismo lulopetista já se provou incapaz de desenvolver o país e se repete agora. É simplesmente o autêntico, irretocável e tragicamente imutável rumo errado. Taxação de brusinhas no Congresso Nacional. Faz tempo que não ando com muita vergonha de ser homem público no Brasil. Faz tempo que ando com muita vergonha de ser homem público no Brasil. Carregar o peso desse sindicato mafioso, salvo poucas e honrosas exceções, é tarefa que não quero mais praticar. Essa semana foi o encontro da demagogia com a falta de decoro mais despudorada, que me chocou novamente. E olha que meu limite de tolerância é muitas vezes maior do que a média da sofrida opinião pública brasileira. Estou misturando 2 episódios que revelaram o triste acerto da profecia feita por Ulisses Guimarães quando presidia a Câmara dos Deputados. Ao ouvir uma crítica quanto ao baixo nível do parlamento que liderava, respondeu: Você está achando de baixo nível o parlamento? Espera só para ver o próximo. Já há várias legislaturas de lá para cá, mas a tendência anotada por Ulisses parece ser perene. Num episódio, Guilherme Boulos, pretendente a governar a maior cidade do país, faz um relatório digno de ginástica olímpica para garantir a impunidade de seu colega de corporação pilhado em prática de rachadinha, nome pusilhame que nossa imprensa dá para peculato, fazendo da comissão de ética piada pronta no caso, palanque de sua disputa paroquial com um coach chamado por ele de picareta. Daí em diante, 2 campeões de votos em Minas Gerais partiram para o "me segura se não abrigo". Fecha o pano. Em outro ato, o Congresso Nacional Brasileiro se prestou ao que mais parece gostar de fazer, atender ao lobby dos ricaços e dar ao governo a mão de gato que precisava para avançar no bolso dos pobres e da pequena classe média, impondo uma alíquota de 20% sobre as compras na internet, hoje isentas até o valor de R$ 266, equivalentes a $50 ao câmbio nervoso de hoje. Microfone indiscreto flagra o líder do governo pedindo que a votação fosse simbólica para que ninguém pudesse registrar como cada deputado votou. Fecha o pano.
Quando fui ministro da Fazenda, criei esta isenção por norma executiva, sem necessidade de votação no Congresso e, portanto, com finalidade transitória. Como esta é, em sua motivação publicada na data, deve fazer frente a um explosivo hiato de produto, mais gente podendo e querendo comprar do que a indústria brasileira, trabalhando em 3 turnos, conseguia produzir, que estava matando o plano real como havia matado todos os outros planos. Acompanhe essa história por aqui. Diante do tal fenômeno, só há uma solução: aumentar a oferta e equilibrá-la com a demanda. Fora isto, é a inflação. Se a produção local estava impotente para equilibrar esta oferta, só a importação resolvia. Simples assim. Superada essa fase crítica, só a demagogia e a falta de responsabilidade, dentro da total falta de projeto, explica a manutenção dessa franquia de emergência por décadas. Ao invés de transparentemente resolver o problema, Lula foi se enrolando todo. Os ricos vão para o estrangeiro e têm isenção para trazer até $1.000 de compra sem impostos. Ao chegarem, ainda podem comprar mais 1.000 no free shop, também isentos de impostos. Por que só os pobres vão perder essa isenção? Disse Lula quando ainda não tinha sucumbido ao lobby. Neste caso justo, digo eu, da agonizante indústria brasileira. Boa pergunta, senhor presidente. A resposta veio terceirizada através desse Congresso, mas, de novo, só no lombo dos mais pobres. A propósito, free shop na chegada de aeroporto só existe no Brasil. Free shop é um estímulo à exportação, mundo afora. Mesmo os bancos da roubalheira dos precatórios apontam outra grande falcatrua com o apoio do Congresso Nacional. Com o apoio de 384 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, foi aprovada a PLP 459 de 2017, de autoria do ex-senador José Serra, investigado por corrupção em diversas ocasiões. Por esta nova lei, mais uma enorme falcatrua será legalizada se o presidente da República não vetar, mais uma investida do cartel dos bancos sobre o dinheiro público. O vídeo produzido por Maria Lúcia Fatorelli explica o que vários prefeitos já estão fazendo nessa nova indústria. Vamos ver esse vídeo aí? Novas estatais operam esquema fraudulento. Vamos falar de um esquema fraudulento que desvia para bancos privilegiados recursos pagos por contribuintes, prejudicando as finanças públicas. Além desse desvio ilegal, o esquema ainda gera obrigação equivalente à dívida pública, que todos nós é que vamos ter que pagar. Assim, recursos que deveriam chegar aos cofres públicos e financiar investimentos em saúde, educação, segurança, entre outros, são desviados para o setor financeiro e ainda ficaremos com mais dívida pública. Esse esquema está entrando no Brasil como uma praga, por meio da criação de novas empresas estatais para operá-lo. É ainda mais grave do que o esquema que provocou a crise de 2007 nos Estados Unidos da América do Norte e a crise de 2010 na Europa. Esse esquema é apresentado por uma falsa propaganda, como se fosse uma solução para negociar créditos de difícil cobrança, a chamada dívida ativa. Mentira! Créditos complicados de receber, podres, não entram nesse negócio. O ente federado, União, estados ou municípios, organiza um pacote de créditos recebíveis. Somente créditos bons, líquidos e certos, parcelados, com confissão irretratável, irão fazer parte desse pacote. Quando esses parcelamentos são pagos pelos contribuintes à rede bancária, esta é obrigada a repassar os recursos arrecadados à conta do ente federado correspondente. Mas não é isso que acontece. O esquema fraudulento cria uma tal de conta vinculada no meio do caminho, para a qual o fluxo de recursos arrecadados está sendo desviado. Nessa conta, parte dos recursos são sequestrados e nem chegarão ao orçamento público. Somente parte do valor principal atualizado é transferido dessa conta vinculada para o caixa do Tesouro do ente federado. A estatal criada para operar esse esquema ficará com os valores das multas e juros pagos pelos contribuintes e reterá ainda, todo mês, uma quantia enorme de 1% sobre todo aquele pacote de créditos. Isso todo mês. Esse sequestro de recursos que nem chegarão ao orçamento público está sendo feito ainda na rede bancária, por fora dos controles oficiais. Isso é ilegal, ofende a Constituição Federal,
o Código Tributário Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, leis orçamentárias, um verdadeiro escândalo. E o que essa empresa faz com esse dinheiro desviado para ela? Transfere diretamente para bancos privilegiados, que recebem os juros estratosféricos pagos sobre... Esse negócio de BTG com Paulo Guedes no ministro da Fazenda também, os caras fizeram alastro, né, mano? Os caras passaram o rodo geral, né, velho? Parece que os caras estavam até tramando já, né, velho? Todos os esqueminhas, os caras já foi desmontando. Nossa, mano, os caras já vieram já montando já, velho. Sobre papéis financeiros que ela emite. Vamos mostrar como isso acontece. Aqui está a empresa estatal criada para operar esse esquema financeiro em Belo Horizonte, a PBH Ativos S.A. Essa empresa emitiu 230 milhões em derivativos financeiros, pagando juros de até 23% ao ano, tudo com garantia do município, o que também é ilegal. Esses papéis foram vendidos de forma escondida, sem anúncio da sua venda. Ninguém ficou sabendo. O próprio Banco BTG Pactual, cujo ex-presidente já esteve preso na cadeia, comprou a totalidade desses papéis, apesar de ter sido ele mesmo o coordenador líder da operação. Ô, louco. Claro, não existe aplicação mais vantajosa do que essa no planeta. Dos 230 milhões aplicados pelo BTG nesse negócio, 30 milhões ficaram para a PBH Ativos S.A. cobrir elevadas despesas com a emissão dos derivativos, pareceres, contratos, remunerar regiamente seus administradores, entre outros gastos. 200 milhões foram transferidos para o município de Belo Horizonte. Aqui, mais uma ilegalidade flagrante. Uma operação de crédito disfarçada, proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A empresa PBH Ativos S.A. foi mera fachada para a obtenção desses recursos pelo município junto ao mercado financeiro. E qual é o custo disso? O município assume uma obrigação financeira onerosíssima, equiparada a uma dívida pública de 880 milhões, mais atualização monetária pelo IPCA. Louco. E ainda paga, por fora, 1% sobre esses 800 milhões, todo mês, além da perda dos valores arrecadados de multas e juros pagos pelos contribuintes. É inacreditável. Caraca. Os caras fazem... Nossa, mano, os caras fazem esquema demais, velho. Caraca, bicho. Puta que pariu, cara. Haja esquema, mano. Tudo tem um esquema pra, mano, pra surrupiar, velho. Tem esquema demais, velho. Meu Deus do céu, cara. E a gente fica achando que aqueles caras ficam na cadeia ligando pra você pra tentar dar golpe do Pix, tá ligado? Esses caras que fica que é criativo pra dar golpe, né, mano? Mas é não, velho. É banqueiro, no Brasil é banqueiro. Que tal você receber 200 e se comprometer com 880, mais atualização, mais 1% todo mês, mais uma parcela relevante de seus ganhos? É um verdadeiro rombo. Esse ônus mensal de 1% sobre a totalidade do pacote de créditos e o sequestro dos valores das multas e juros é completamente absurdo e desnecessário, pois estamos falando aqui de créditos líquidos e certos que já seriam arrecadados diretamente aos cofres públicos. O ex-presidente da PBH Ativos S.A. prestou depoimento à CPI que acontece na Câmara Municipal de Belo Horizonte e declarou que os juros devidos sobre os derivativos emitidos pela PBH Ativos S.A. estão sendo pagos com os valores daquelas multas e juros desviados. A PBH Ativos sobrevivia ainda, vereador, de uma parte desses juros e multas. Era tão grande os juros e multas, e eu concordo da forma como foi feito aqui, era tão penosa esses juros e multas no município, que dava para pagar todos os juros da operação e ainda sobrava para a sobrevivência da PBH Ativos. O sequestro... Caraca, o cara falou na caruda ali, abriu o bico mesmo, hein? De arrecadação tributária, que nem chega ao orçamento público, e o pagamento oneroso mensal também por fora do orçamento, é ato criminoso.
escondido por trás desse esquema fraudulento que lesa os cofres públicos, ao mesmo tempo em que transfere essa bolada para bancos privilegiados e ainda cria dívida pública. Quem vai pagar essa conta? Toda a sociedade, por meio dos cortes de direitos nas contrarreformas, como a da Previdência, a trabalhista. Galera que tá aí, ó, fica me vendo direto, tá vendo? Aí você fala assim, precisa cortar o carro do vereador, precisa cortar, tá bom, vamos cortar. Mano, ninguém é a favor de ficar, né? Ninguém é a favor de, de desperdício de dinheiro, coisa e tal. Mas tá vendo onde que funciona o roubo? Tá vendo onde funciona o alastro? É aí, ó, existe o alastro. O alastro, ele existe. E o alastro, ele é grande. Ele é grande. Ele não é pequeno, não. É aí, cara. Entendeu? Onde tá o grosso dos negócios. É sempre assim, nos esqueminha financeiro, velho. Sempre no esqueminha financeiro. Privatizações e demais cortes na saúde, educação e em todos os investimentos que poderiam gerar emprego e renda. Tudo isso ilegal. Não existe lei nacional que autorize a cessão do fluxo de créditos, muito menos legislação que admita abrir mão de parte da arrecadação tributária ou efetuar pagamentos por fora do orçamento. Projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, como o PLS 204 de 2016 no Senado, o PLP 181/2015, o PL 3337/2015 na Câmara dos Deputados, visam legalizar esse esquema financeiro. Esses projetos estão sendo apresentados de forma totalmente cifrada, para que ninguém entenda do que se trata. Tem esse meta ainda? Os caras colocam o bagulho. Tem esse meta aí dos caras colocam o bagulho cifrado, apito de cachorro da PL, mano. A Auditoria Cidadã da Dívida elaborou material explicativo e está distribuindo aos parlamentares. Faça a sua parte. Divulgue esse vídeo. Ligue para os senadores e deputados do seu estado. Exija que eles rejeitem esses projetos que desviam recursos para bancos privilegiados e ainda criam dívida para a gente pagar. Vamos barrar esse esquema fraudulento no Brasil e exigir que os recursos se destinem para a garantia do nosso desenvolvimento socioeconômico e vida digna para todas as pessoas. Cara, que fita, hein, mano? Que fita, velho. Bora continuar lendo. Que fita, mano. Que fita, velho. Plano Real, agenda interrompida. Você não é nem louco para aceitar. Esta foi a frase que eu vi, quase nas mesmas palavras, das duas únicas pessoas a quem o presidente Itamar Franco me autorizou consultar quando insistiu por 2 dias diante da minha recusa em aceitar o seu convite para assumir o Ministério da Fazenda. Ouvi essa recomendação do meu pai e do então presidente nacional do PSDB, meu amigo Tasso Gereissati. Isso se deu logo após a queda do ministro Recupero, no chamado escândalos da Parabólica. As razões para este conselho unânime e reto eram simples, nas palavras sábias de meu pai: se der tudo errado, como está começando a dar, será sua responsabilidade. Se der tudo certo, não será você que vão acreditar ao acerto. A realidade já tinha sido vazada pela declaração de Recupero. A inflação tinha encostado na nova moeda e, para valer, contra uma inflação zero no mês de julho de 1994. Várias medidas excluíram deste índice a inflação passada no Cruzeiro Real e na URV. Agosto já apresentava uma inflação, no segundo mês de vida do real, de mais de 3% em apenas 30 dias. É sempre bom lembrar que 3% é quase a inflação de todo o ano atualmente. Os sinais de erosão do plano também vinham das notícias generalizadas de desabastecimento e da cobrança indiscriminada de ágio nos bens duráveis e semiduráveis, tipo automóveis e eletrodomésticos, e até nos aluguéis. Estava decidido a não aceitar o honroso convite quando este virou convocação em nome do Brasil, no dizer de Itamar Franco, já no domingo após a sexta-feira, quando recebi o primeiro convite. De Porto Alegre me liga Fernando Henrique Cardoso. Você sabe que você não é a pessoa que eu preferiria para assumir o ministério, mas Itamar só aceita se for você ou então vai chamar o Paulo Rabelo de Castro e a equipe inteira está demissionária, só permanecendo se você assumir a pasta. Faço a você um apelo comovido que você aceite ou tudo irá por água abaixo. Tasso Gereissati assistiu à conversa no Viva Voz e reforçou o apelo.
Mudou tudo. Infelizmente, você vai ter que assumir esse tremendo risco. Liguei para o meu pai, que, ouvindo o relato da situação e patriota apaixonado, acabou por me dobrar finalmente. O Brasil está precisando de você. Você tem que ir. Previna o presidente o que puder sobre os riscos. Liguei para o presidente Itamar e fui elencando as minhas condições. Vale rememorar, em virtude do aviltamento da autoridade presidencial brasileira, a politicagem a seus atores medíocres e corruptos atualmente. Presidente, o senhor sabe que eu sou um crítico severo do sistema financeiro e de sua promiscuidade com os bancos estaduais. Disse para ouvir sem dubiedade nenhuma, sem problema. O senhor sabe que o PMDB me odeia porque denunciei a corrupção do Quércia, então presidente nacional do PMDB, e ele está me processando, bem como o Banespa. Não tem problema. Foi de novo enfático Itamar Franco. Para salvar o plano, nós vamos ter que encarar uma guerra contra os cartéis que estão especulando e sabotando o plano. Disse ainda para ouvir de Itamar. Não tem problema. Então, se o senhor ainda acha que posso ajudar, estou às suas ordens. Depois disso, tive menos de 10 horas para entregar o governo do Ceará ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça, o honrado cearense Adalberto Barros Leal, e viajar para Brasília. Tomei posse e entrei num turbilhão de providências ainda no primeiro dia. A mais relevante foi antecipar a vigência da TEC, Tarifa Externa do Mercosul, que era o rudimento da política industrial que eu podia usar, de maneira a produzir o choque de oferta essencial para salvar o plano. Explico. A indústria brasileira estava trabalhando em 3 turnos, o desemprego estava avizinhando-se à sua menor taxa histórica, os salários reais tinham parado de sofrer corrosão inflacionária, o crédito com prestação fixas tinha surgido. Enfim, havia muito mais gente querendo e podendo comprar as coisas do que a capacidade doméstica de produzi-las. É o que os economistas chamam de ato de produto. Nesse tipo de situação, que o Brasil só viu nessa ocasião e nunca mais, os preços sobem inevitavelmente. Só uma oferta bastante para cobrir este ato entre a demanda e a oferta resolve isso. Lembramos que a taxa de juros já estava nas estratosferas e, explicarei aqui, nenhum efeito produziu esta exorbitância na chamada demanda agregada, que é aquela fração da demanda produzida pelo crédito. Os manuais de economia não compreendem que há décadas de inflação sucedidas por décadas de juros exorbitantes produziram, na psicologia coletiva dos brasileiros, desejando ou precisando consumir as coisas da modernidade, o brasileiro médio não dispõe de renda mínima necessária para saciar esses desejos/necessidades. Os magazines descobriram como manejar essas contradições, se transformaram todos em bancos. Sim, quando as Casas Bahias ou o Magazine Luiza ou todos os outros vendem 24 vezes, eles ganham mais nos juros embutidos nos preços do que na maioria vendida propriamente. Mas o cidadão consumidor olha apenas para o fluxo do que os valores das prestações são viáveis para o seu fluxo de renda. Não importa, na prática, que ao levar um forno micro-ondas para casa, acabe pagando por 2 em juros, desde que o valor da prestação mensal seja pagável, digamos assim. Claro que isto é uma grande ilusão e hoje um dos maiores flagelos vividos pela nação pobre e de classe média são os humilhantes 72 milhões de pessoas com nome sujo no SPC/Serasa. Por agora, entretanto, ficamos com a clareza de que aumentar juros para conter a demanda no Brasil não funciona. Na próxima edição, seguirei contando como o real foi salvo por Itamar Franco. Rapidinhas. 1. É assustador ver a omissão e a irresponsabilidade do governo, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar, especialmente com relação aos planos de saúde, abusivos aumento, arbitrariedade na exclusão de procedimentos de segurados com idade avançada ou com doenças crônicas, são só a parte mais dolorida dessa tragédia em ocorrência no Brasil. O problema é grave, pois tirante salários, os custos da medicina estão praticamente dolarizados e globalizados, porque o Brasil destruiu praticamente seu complexo industrial da saúde, ou jamais o construiu como tínhamos que ter construído. Será que mais esta omissão do governo Lula se deve ao fato de que Lula, candidato, andava num jato de luxo da Prevent Senior, uma empresa de planos de saúde? Perguntar não ofende. Cara, esse negócio de plano de saúde tá um alastro mesmo, né, mano? Os caras estão fazendo tudo que, mano, pode ou que não pode aqui com o Brasil. Mano, os planos de saúde estão cagando na nossa cara, velho. Não estão, velho? Mano, a quantidade de alastro que os planos de saúde estão fazendo aqui no Brasil
E tá cada vez pior, tá cada vez mais aumentando a quantidade de absurdo que os caras estão fazendo com nós, velho. Não tá rolando isso, velho? 2. O movimento para conceder anistia aos baderneiros chamados erroneamente de terroristas do 8 de janeiro está andando no Congresso Nacional. É o caminho tentativa de anistiar o golpista e vendedor de joias de propriedade do Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, que estão tateando seus comparsas no Congresso. O tema também já frequenta as, digamos assim, negociações para a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. Não podemos aceitar isso em nenhuma hipótese. 3. Mais de 30 categorias do servidor público federal estão em greve. O que choca é o silêncio quase total da grande mídia, que só trata do assunto para desqualificar os movimentos. Reitero minha solidariedade especialmente aos trabalhadores da educação, tanto os professores quanto os técnicos administrativos. Os autos de infrações por danos ilegais ou criminosos ao meio ambiente caíram 81% devido à greve do IBAMA e outros órgãos. 1% da taxa Selic custa 70 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Dinheiro mais que suficiente para resolver todas as pendências, multiplicadas por 3. Só para que se tenha uma ordem da grandeza de como o governo está resolvendo o conflito distributivo entre nós. Palavras duras, hein? Merece aplauso a obra-prima que foi o gol da dupla Vinícius Júnior-Hendrick, que, ao apagar das luzes, livrou o Brasil de um empate humilhante com a medíocre seleção do México. Por um átimo, abriu-se a cortina daquele passado quando o nosso futebol era um maravilhoso espetáculo. Merece vaia. O circo de horrores que foi a sessão de comissão de ética da Câmara dos Deputados que julgou a acusação de rachadinha do deputado André Janones, para dizer o mínimo. Foi um caso de falta de decoro coletivo. É bom ficar de olho. Segundo o Globo, o PCC já atua em 24 países, tem 40 mil agentes e fatura 1 bilhão por ano. Se os tentáculos da organização já se espalharam assim no mundo, imagine dentro de nosso território e instituições. Tá aí, pessoal, mais uma leitura da newsletter. Não se esqueça de deixar seu like, né? Curtir o vídeo e se inscrever no canal aí. Dá essa moral pra nós. Tem coragem ou não? Vai ficar regulando. Beijo. Falou.